Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Eu só ouvi os desencarnados. Amém? Amém? Amém, Senhor. Acorda, meu povo. Bem, hoje nós vamos falar sobre a sublime revolução. É um dos capítulos do livro Vivendo com Jesus, de autoria espiritual de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Quando a gente fala em sublime revolução, trazendo Jesus como a pauta principal, nós temos que fazer um pequeno introito. Qual seria esse introito? Falamos de revolução, o Mestre Jesus chegando e revolucionando aquele momento, aquela época, em que todos aguardavam a chegada do Messias. Só que o Messias que o povo hebreu esperava era um guerreiro. Um guerreiro que vinha vingar o povo hebreu de todas as atrocidades, as escravidões que já tinham passado na Babilônia, no Egito. Então eles esperavam um homem de porte atlético, com aquele perfil do exército mesmo. E de repente vem Jesus, brando, pacífico, amoroso. Um ideal completamente diferente do que estava sendo esperado. Antes dele, só para a gente ver o cenário do que acontecia, nós temos as revelações de Moisés, lá na Torá, os 5 livros do Velho Testamento. Nós conhecemos os 10 mandamentos, mas são 613. A gente nem consegue decorar os 10, que dirá os 613. Mas o povo daquela época vivia disso, de respeitar a lei, de ter suas tradições, e estavam muito mais preocupados com a letra do que a vivência da palavra, a vivência dos mandamentos. Então, Moisés vem com essa revelação cerca de 1500 anos antes de Jesus nascer. Aí depois de Moisés, passados 1100 anos, ou seja, 4 séculos antes de Jesus nascer, os profetas param de surgir, porque sempre tinha um profeta, né? Jeremias, Malaquias, Daniel, sempre tinha algum profeta trazendo uma novidade, trazendo a esperança para o povo hebreu. E agora, um silêncio. Lembremos que 400 anos antes de Cristo é a época de Sócrates, mais tarde Platão, os filósofos. Mas e os profetas? Onde estavam? Meses antes do Mestre nascer, sim, vem um profeta. Lembra? Primo de Jesus? João o Batista, o precursor. Aquele que veio deixar aquelas almas, aqueles espíritos, as pessoas que estavam naquele local preparados para a revelação, a segunda revelação do povo, que seria a vinda de Jesus. Só para vocês terem ideia, depois de Moisés com a vinda de Jesus, a simbologia até do próprio nascimento de Jesus. Lembra como foi? Jesus foi gerado, com o anúncio, né, do Espírito Santo, ou seja, o anjo Gabriel apareceu para Maria. E aí, não importa como é que foi gerado, se foi através filho de José, se foi biológico, se não foi. Não importa. O que importa é que Jesus nasceu. Nasceu? Aonde? Belém. Aonde em Belém?
numa manjedoura. Jesus já vem num cenário de humildade. Todos esperavam um guerreiro, um rei, rico, cheio de posses. E vem Jesus, simples, humilde. Maria e José, quando se aproximam de Belém, por que eles foram para Belém? Eles estavam em Nazaré. Saíram da Galileia para ir para a Judéia, uma outra província. Alguém lembra por quê? Por causa do recenseamento. Não foi? Recenseamento. O que é? Quando a gente vai fazer um recenseamento, é o quê? Um recadastramento. Alguém fez aí o recadastramento do TRE? Foi fácil, né? Multiplique isso por uma dificuldade 100 vezes maior. Porque você não precisou se deslocar cerca de 100 quilômetros andando ou em cima de um jegue, um jumento, nada disso. Só teve dificuldade em marcar. Mas o povo se deslocava para essas aldeias, para essas cidades e cumprir a ordem de Herodes, que era fazer o recenseamento. E esse recenseamento tinha o interesse de saber quantas pessoas eles poderiam arregimentar para o exército de Roma, quantas pessoas que viviam em tal local, em que condições. O que é isso? É uma análise, né? É uma interpretação, é um reconhecimento. Então, quando Jesus nasce em Belém, num período de recenseamento, um período de reconhecimento. Esse recenseamento quer dizer, simbolicamente, uma autoanálise que nós devemos fazer. Repensar, um balanço de cada um de nós. Já tem essa simbologia. Nasce na manjedoura, porque não tinha instalagem, né, lá em Belém, porque estava cheio, todo mundo foi participar do recenseamento, então as cidades lotaram. Uma simples manjedoura. Lembra que quando a gente faz o presépio, o que é que a gente põe no presépio, além dos reis magos, que todo mundo lembra, né, que são chiques? Aqueles bichinhos, não tem bichinho no presépio? Carneiro, eu acho que tem até um jumentinho. Esses bichos, se nós formos olhar na linha evolutiva do princípio inteligente, que nós vamos examinar lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, na questão 23, o que é espírito? Eles vão dizer: espírito é o princípio inteligente. E mais tarde, já vão falar na segunda parte, que fala a respeito do mundo espiritual, espíritos e mundo espiritual. Novamente Kardec pergunta: o que é espírito? Parece que está repetindo a pergunta. Os espíritos vão responder: são seres inteligentes da criação. Deixaram de ser o princípio e agora são seres. Como que isso se dá? Nós somos criados simples e ignorantes. Esse princípio inteligente, ele vai evoluindo e cada vez mais despertando a consciência. Na consciência estão escritas as leis divinas. E nós passamos pelos reinos. E um deles, o último antes do reino nominal, é o animal, não é isso? Então, provavelmente, naquela época, nós já tínhamos alguns princípios inteligentes prontos para mais tarde, alguns milênios depois, já estarem em estágio nominal. Mas a gente ainda encontra na nossa humanidade espíritos representando alguns animaizinhos, né? Alguns que chegam com uma serpente, querendo passar a perna na gente. Alguns que dão coice, aquele coice fraterno, amoroso.
Então nós temos esses animais dentro de nós, porque já passamos por esses reinos. Trazemos em instinto, em essência, tudo que nós já vivenciamos. Está registrado em nós. Então o fato de Jesus nascer num local simples e ter a representação dos animais que se aproximam, atraídos por aquele fluido, aquela energia, tem um significado também. Pois bem, o mestre, a lei, quando ele traz a lei, ele traz uma lei com amorosidade. Não é mais uma lei e que o Deus é um Deus que nós temos que temer. Porque esse Deus que deveríamos temer passa agora a ser um Pai amoroso. Então, Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio dar cumprimento. Ele veio trazer uma interpretação para um tempo que agora a humanidade está preparada. A depender do nosso estágio evolutivo, nós vamos tendo acesso às informações. Nós não podemos interpretar ou compreender coisas que ainda não estão ao nosso alcance, devido ao nosso estágio de desenvolvimento evolutivo. Aí eu vejo algumas pessoas que criticam muito os livros de André Luiz, escritos na década de 40, com inovações, enquanto nós temos a Associação dos Médicos Espíritas estudando as descobertas de André Luiz, vendo que muitas coisas que estão relatadas naquela série A Vida no Mundo Espiritual são coerentes. Olha, coisas que estão pesquisando hoje, relatadas na década de 40. Então as notícias não chegam do mundo espiritual, mas chegam para aqueles que estão preparados para compreender a mensagem. Todos compreenderam a mensagem de Jesus, um espírito puro, um espírito crístico, quando ele esteve conosco aqui, em carne e osso? Não, ele foi crucificado por isso. Muitos não entenderam a sua proposta. Muitos se sentiram ameaçados com a proposta de Jesus. Por quê? Reinava o orgulho, o egoísmo dentro desses corações. Então Jesus, ele vem para dar cumprimento à lei de Deus, para desenvolver no momento que agora a humanidade já apresenta germes de compreensão para isso, dar-lhe o verdadeiro sentido. Como que Jesus dá o verdadeiro sentido para todos nós? Através da lei divina, vivenciando-a pelo seu exemplo, pelo próprio exemplo do Mestre. Então ele vem fazer a adaptação ao adiantamento dos homens que já se apresentava naquela época, inclusive na época atual. Porque a mensagem de Jesus vem com ele e permanece, não vai mais embora. Eu costumo dizer que não é nem a mensagem dele, é o próprio Mestre, é o próprio Jesus. Quando a gente fala em evangelho, a gente fala em algo parecendo distante, que a gente vai pegar um livro, que a gente vai estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os evangelhos canônicos que estão lá na Bíblia, que a gente vai ler, queria saber a diferença entre um e entre outro. Gente, o evangelho, os que estão lá na Bíblia, o que é o evangelho? Contando a história de Jesus enquanto ele estava aqui conosco. Não é isso? Os evangelhos contam a história de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele vai pegar trechos do evangelho e destrinchar para nós, esclarecer, esmiuçar, de forma que a gente compreenda melhor esses trechos. E ainda vamos ter o auxílio dos Espíritos dando a interpretação de cada um. Mas o Evangelho é o próprio Jesus, é o próprio Cristo.
Ele era a palavra viva. Onde ele passava, ele sempre estava ajudando, alegrando os corações. Alegrando corações daqueles que não tinham mais esperança, que tinham suas carnes caindo, carcomida por causa da lepra, da doença. Mas a presença dele, a amorosidade, a forma como ele auxiliava aqueles que chegavam em surtos, caindo pelo chão, se debatendo, que não sabiam se era um problema neurológico ou se era um problema de obsessão espiritual. Não importava. O mestre conseguia acalmar e conseguia curar o mal ou físico ou o mal espiritual. Ele não gosta nem de dizer que ele tinha esse poder, porque na verdade ele sabia fazer e disse que todos nós somos capazes de fazer. Mas para isso nós precisamos ter toda a sabedoria que ele já tem. Vivenciar as experiências que ele vivenciou. Podem ser até experiências diferentes, mas nós temos que aprender as mesmas lições. Isso leva tempo. Mas o tempo, ele pode ser menor se nós tivermos vontade e nos empenharmos para acelerar esse processo. Depende de cada um de nós. Eu posso reencarnar aqui na Terra com o mesmo problema 2, 5, 10 vezes. Ou eu posso virar para mim mesma, bom, essa experiência que eu estou passando, de dor ou de sofrimento, o que eu tenho que aproveitar como aprendizado? Ressignificar esse momento e incorporar e aprender com essa experiência, para quando reencarnar novamente, ver a experiência de novo, mas eu já não caio em erro, porque eu aprendi. A gente vai cair em erro se a gente não aprender. Aí vamos repetir, é que nem a vida, é que nem uma escola mesmo. A gente está aqui no planeta Terra, que é a nossa escola, todos no nível de aprendizado, a humanidade praticamente no mesmo nível evolutivo, um planeta de provas e expiações. Não tem nenhum anjo aqui conosco, a não ser que esteja em missão. E, por exemplo, alguém aqui já entrou numa sala que tem alunos no primário, aprendendo a desenvolver uma redação, a ler, escrever, fazer conta, e verificou que todos eles eram universitários? Não, né? Ia ser muito estranho entrar numa turma de pré-primário e ter universitários. Nós vamos encontrar o quê? Aquelas pessoas que estão naquele nível de aprendizado, começando a ler, começando a escrever devagarzinho. Se nós chegarmos na faculdade, na universidade, a gente não vai achar estranho uma pessoa que não sabe escrever? Eu vejo pessoas criticando umas às outras no Enem, porque as provas do Enem às vezes são escandalosas, que a gente vê cada erro absurdo. Mas na faculdade, às vezes, a gente encontra um ou outro, de vez em quando, que dá esse deslize. Mas a gente encontra uma turma de universitários, de pós-graduandos, de doutorandos, que não sabem nem ler nem escrever. Não é estranho. A vida também é assim. A gente está aqui na Terra, todo mundo com o mesmo nível de aprendizado. Não podemos exigir santidade de ninguém, como também não somos espíritos puros ainda. Mas é um sistema solidário. Eu aprendo
com os meus equívocos e com os equívocos dos outros. Assim também, como eu vejo o exemplo que eu devo seguir. E qual é o modelo e o guia da humanidade que nós temos que ter como referencial para seguirmos? Desencarnou todo mundo, meu Deus. Alô? Jesus. Jesus, não é? Ele é o nosso guia e modelo. Ele contém o princípio da lei divina, os deveres para com Deus e para com o próximo. Daqueles 613 mandamentos que nós já conseguimos reduzir a 10 de Moisés, coitado. Só ficaram mais conhecidos os 10 mandamentos dele. Jesus ainda vem e fala para um doutor da lei que, querendo lhe pegar em erro, questiona, né? Mestre, qual o maior mandamento da lei? Achando que Jesus iria falar alguma bobagem. E Jesus fala: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, todo o seu espírito. E eis o segundo, que é semelhante a esse. Praticamente o mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Nesses dois se resume a lei. Jesus diz: aí está resumida toda a lei. Você não precisa ir agora estudar os 5 livros do Antigo Testamento para saber qual é a lei. A lei é essa: é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. E a gente acha tão difícil, tão complicado. Na palavra, tudo é fácil. Na teoria, né? Na teoria tudo é fácil. Mas a gente não está aqui para ficar na teoria. A gente está encarnado para vivenciar essas experiências e ter como cartilha o exemplo de Jesus. É como se tivéssemos que colocar Jesus dentro de nós. Lembra que ele fala a respeito do reino de Deus? É obra divina no coração dos homens. Essa obra tem que ter um mestre de obras que está aí, administrando. Esse mestre é Jesus. Ele traz para nós, logo, nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, até aproximadamente o 10º, as bem-aventuranças, o chamado Sermão do Monte também. E só aqui, para nós termos uma ideia, ele fala a respeito dos pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Pobre de espírito parece o quê, né? Espírito pobrezinho, coitadinho. Humildes de espírito. Aqui ele está se reportando a humildade. Ser humilde de espírito, o mundo material perde o sentido. É uma das qualidades que eu realmente prezo na doutrina espírita, inclusive é essa. É o desapego à matéria. A gente começa a se preparar para voltar para casa. A gente vai se desapegando aos poucos do que antes, para a gente, era o fim do mundo. Se alguma pessoa tomasse, levasse, se nós não tivéssemos mais. Eu estou falando de coisas materiais, do dia a dia. Estou falando de bens, imóveis, de pessoas que convivem conosco. Eu já vi gente desencarnar, morreu. E quem ficou aqui, os parentes ficavam assim: mas por que ele me deixou? Eu falei: oh meu Deus, parece até que traiu com outra pessoa. Não, só fez desencarnar. Como se fosse culpa daquele que morreu ter deixado a pessoa aqui. Olha que negócio estranho. Mas no sofrimento parece que a gente já está sem juízo, a gente perde mais ainda, né? O restinho que tem. E tem umas reações completamente irracionais.
Os que choram, bem-aventurados. Alguém sabe o que são bem-aventurados? Bem-aventuranças? Isso, exatamente. Bem-aventuranças são felicidades. Então, bem-aventurados são os felizes. Felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Os que não choram não precisam de consolo. Por isso que Jesus fala: os sãos não precisam de médico. Precisa? A gente vai para o médico porque a gente está bom de saúde? Não. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa são aqueles que estão doentes. Aqueles que precisam de consolo são os que estão chorando. Então, os mansos... Ai, o que é que eu fiz aqui? Opa! Aqui. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles estarão em todos os lugares. Os mansos têm a paz dentro de si. Podem estar em qualquer lugar. Nada lhe atinge. E é esse o mundo que nós buscamos para nós. Um mundo de paz. Um mundo de fraternidade. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que justiça é essa? É a justiça dos homens? Não. Jesus está se referindo à justiça divina. Aquela justiça que muitas vezes a gente esquece que existe. Porque a realidade da gente, a gente vira assim: ah, porque matou, não sei o quê, tem que ter pena de morte para essa criatura. E não. Calma. Vamos ser razoáveis. Não é porque o outro errou, um crime hediondo, que às vezes a revolta vem. Mas controlemos a revolta. Lembra que os mansos herdarão a terra? Temos que ter medidas. Não é porque o outro foi errado, equivocado, que eu vou cometer um equívoco tão grande quanto o dele. Só que eu vou estar cobertada pela lei. Quem faz as leis? Os homens. Quem são os homens que estão encarnados agora? Eu falo homens da humanidade, viu, gente? As mulheres também estão fazendo lei. Quem são os homens que estão encarnados agora? Espíritos imperfeitos. Como que espíritos imperfeitos vão fazer leis perfeitas? Aonde? Em nenhum lugar. Nunca. Porque a imperfeição do homem vai se refletir no que ele faz. E as leis se revelam nisso. Então a justiça divina, ela sim, ela nunca erra. Ela é exata. Aquele que crê em Deus, crê na justiça dele. Então essa justiça sim, aquele que tem fome e sede de justiça, será saciado. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aqueles que têm compaixão também, tudo que a gente dá, volta pra gente, a gente recebe. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que não têm maldade dentro de si, porque verão a Deus. Se não tem maldade dentro de si, limpos de coração, lembra, remete a quem? Espírito elevado, um espírito já purificado. E estarão junto de Deus. Lembra que os cristos, eles interagem diretamente com Jesus? Ou com Deus? Como Jesus? Interagem constantemente. São chamados cristos, são chamados ministros de Deus. Com suas responsabilidades em todo o universo, nos multiversos que existem, em toda a obra divina, em toda a criação. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, claro, refletem a paz do Pai. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sois vós
Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos os profetas. Antes da humanidade, aquela época Jesus está falando para o povo daquela época. Lembra que eu falei que levamos 4 séculos praticamente sem profetas? Por quê? Os profetas acabavam sempre castigados, sempre uma morte trágica. Até o próprio, o nosso querido João Batista, lembra? Degolado, com a cabeça na bandeja. Esse era o fim dos profetas. Aí Jesus está dizendo que essa perseguição é por amor ao nome dele, pela lição dele. Hoje a humanidade, nós ainda vemos muito preconceito, muitas perseguições, mas não como era aquela época. Então isso mostra que nós já evoluímos um pouquinho, né? Então, quanto às leis de Moisés, Jesus reduziu-as a esta única lei, como eu falei, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente. A lei de justiça, de amor e de caridade é uma das últimas leis que nós podemos estudar na parte terceira, que é a parte, né, das leis morais do livro dos Espíritos. Dentro de 10 leis, quando nós chegamos nessa, eu acho muito interessante, porque depois que a gente passa por todas as outras e tenta entendê-las, quando chega nessa, aí Kardec e os Espíritos nos dão a mensagem de que essa daí resume todas as outras. Então, quem quiser acelerar um pouco essa leitura, já vai direto nela. A lei de justiça, amor e caridade é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, esse capítulo que vai falar sobre o homem de bem, o homem no mundo, as virtudes que o homem deve desenvolver para acelerar a sua evolução. O que é que ele tem que conquistar como virtude? Que ela seja então praticada na terra inteira. Quando Kardec questiona o que seria esse homem de bem, os Espíritos respondem: olha, o homem de bem é aquele que já cumpre completamente a lei de justiça, de amor e caridade. Não vamos examinar aqui a lei, mas vamos ter uma noção. Não parece que são 3 leis em uma? Justiça, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Então, justiça, nós já temos uma ideia do que se trata, tanto da justiça dos homens como a justiça divina. Amor, também sabemos. Caridade, os Espíritos vêm nos dar as lições sobre caridade moral, porque até então a humanidade está muito acostumada com a caridade material. Acho que ser caridoso é dar bens materiais. E a lei de justiça, amor e caridade, inclusive refletindo o significado da caridade em si, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência, ser bom indistintamente, ser bom em qualquer lugar, ser bom para todos, ser bom para aquele parente que você chega em casa e já vem logo com uma piadinha do dia maldosa. E você já perde a paciência. Não, seja benevolente. Faça de conta que não está entendendo e ainda dê risada. É assim que eu faço. Meu pai disse que adora contar piada para mim porque eu rio de tudo. Mas eu não entendo. É mesmo, meu pai? É uma caridade que você faz. Ser bom, tranquilo. Eu me testo todo dia no trânsito, porque é difícil a gente ser benevolente no trânsito. Mas hoje eu fico imaginando que Jesus está no banco do carona, né? Então, eu evito aquelas
tempestades que eu tinha dentro de mim quando alguém me dava uma cortada, quando alguém jogava o carro para cima de mim. Então hoje eu já tenho esse artifício de achar que Jesus está dentro do carro comigo. E a gente vai procurando mecanismos para cumprir a lei de Deus, para ser bom, para entender a imperfeição alheia, sendo indulgente com os defeitos alheios, ser tolerante, perdoar a ignorância alheia, porque aquele que te ofende, o ofensor é o ignorante. Se ele soubesse a importância da lei de Deus, da lei divina, a lei de causa e efeito, a justiça divina que ninguém escapa, ou seja, achando que está fazendo mal e vai ficar impune, que ele é esperto? Não, ele não é esperto, ele é ignorante, porque ele não sabe. Não tem a noção da realidade espiritual. Então, que ela seja praticada, essa lei, na terra inteira. É o destino da humanidade. Jesus nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a felicidade, que só o reino de Deus, o reino dos céus, possibilita. Ah, Karina, eu queria ser tão feliz aqui na Terra. Não, não vai. No planeta de prova e expiações você vai expiar bastante ainda. Tem muita coisa para a gente purificar. Tem muita coisa para a gente passar limpo aqui na Terra. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Para vocês terem ideia, quando o Chico Xavier começou a fazer as psicografias, né, dos livros dele, porque os fenômenos espíritas lá em Minas Gerais, em Uberaba, onde tinha o centro, as pessoas queriam o que todos nós temos curiosidade. Vocês não queriam? Tá chegando o espírito aqui. Aí todo mundo já olhou para lá, né? Todo mundo queria que irmão Palminha se materializasse agora. Não iam gostar desse fenômeno? Até quem está de olhos fechados aí, quem está em desdobramento, ia querer ver esse fenômeno, não ia? Ia. Então, ainda temos aquela coisa que nem Tomé, né? Não é Jesus não, deixa eu ver. Vai lá para botar o dedão na ferida de Jesus, porque não acreditava. É ainda resquício que nós temos da humanidade. A gente quer crer na vida espiritual, mas é como se a gente entrasse para o espiritismo, mas não deixasse o espiritismo entrar na gente. Então a gente quer fenômenos. A gente queria, ia ser ótimo agora, mesa girante, essa mesa flutuar aqui, todo mundo, né? Hoje chegar em casa e falar, cheguei lá do centro, hoje a mesa ficou voando. Mas não é mais o propósito dos espíritos. Não é mais o momento. E lá em Minas Gerais, quando o Chico Xavier começou a prática do espiritismo, faziam os encontros, as reuniões mediúnicas e tinham materializações. Até que um dia, o espírito Emmanuel, que foi guia dele, enquanto ele estava encarnado, apareceu vestido de senador, com a tocha. Aí todo mundo, aquela coisa se deslumbrando. Ele falou, é a última vez que vai ocorrer materialização aqui. Porque não é a proposta. A partir de hoje, você vai trabalhar na palavra. Aí Chico, você vai psicografar livros. Porque a mensagem do Espiritismo vai chegar agora através da educação espiritual. A proposta da literatura. E aí, Chico Xavier começou a fazer as psicografias. Quantos livros Chico Xavier psicografou? Alguém tem uma ideia? Mais de 400, né? Quase 500. Porque tem até hoje, estão pegando cartinha, juntando aí, publicando o livro dele. Alguém já ouviu falar em uma pessoa que tinha escrito mais de 400 livros? Pois é, um espírita psicografou esses livros. Chico Xavier. Viveu quase 100 anos, o nosso querido Chico. E todo dia psicografando, 65 anos psicografando
obras. Escrevendo também, psicografando as cartas para as mães que perderam seus filhos. Lembra? As mães de Chico, tem até um filme sobre isso. Ele vira para Emmanuel e fala, depois de 65 anos de trabalho de psicografia, ele fala: Emmanuel, 65 anos de trabalho, assim, de dedicação à doutrina espírita, para Jesus, corresponde a mais ou menos quanto de tempo? Aí Emmanuel é um espirro. Ele, o quê? Até isso, gente. O tempo aqui, o que é o tempo na Terra? Vamos agora para a física, né? O que é o tempo na Terra? Como é que a gente sabe que horas são? Existe o meridiano, Greenwich, nós temos os fusos horários. Como é que sabemos que agora vai dar 9 horas? A Terra, o sistema de rotação da Terra, não é isso? O movimento da Terra. A Terra se movimenta igual aos outros planetas? Igual a Marte? Igual a Saturno? Não. Então, em outros planetas, o tempo já é diferente. Imagine outras dimensões. Não existe tempo. Aí a gente quer medir o tempo. Peraí, mas eu trabalhei lá no Centro Espírita durante 30 anos. Não é possível que eu não vou ter um bônus hora quando chegar e desencarnar. Né? A preocupação da gente também, muitas vezes, é essa. Eu vejo gente preocupada em Centro Espírita com isso. Nós temos que nos preocupar com a nossa elevação espiritual. Em sermos espíritos cada vez melhores. Eu falo espíritos, não quero que vocês pensem que eu estou falando em espírito uma coisa lá longe, não. Eu estou falando da gente, nós somos espíritos. Tem gente que está me olhando aqui e está dizendo, eu pensei que eu era só espírita, né? Não, somos espíritos. Então, quando eu falo evolução espiritual, eu estou falando a evolução de cada um de nós. É o autoaperfeiçoamento. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua vida. O mestre, ele cumpriu tudo que estava previsto no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. Inclusive, todos nós que ficamos condenando Judas, que traiu Jesus, etc. Se vocês olharem, lerem o Evangelho, quando Jesus, antes de estar no jardim Getsemane, Jardim das Oliveiras, ele tem uma ceia, conversa com seus discípulos, dizendo que vai ser traído, que vai ser preso, que vai ser morto, o cordeiro vai ser crucificado, ainda fala assim, sacrificado. Isso não era novidade para ninguém. Pedro, na humanidade dele, quando Jesus fala isso na ceia, ainda fala assim, não, Senhor, ninguém vai te fazer mal nenhum, ninguém vai te trair, não. Se trair, eu mato. Não, ninguém vai fazer isso. Pedro, até que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu nunca. Não é assim que a gente fala? Quando alguém diz que a gente vai fazer uma coisa e a gente crê que não vai fazer, a gente, nunca, eu não. Oxe, eu boto minha mão no fogo, mas não vou fazer. Faz. É só prestar atenção assim mesmo que faz. E Pedro chorou quando o galo cantou, porque ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Então, olha a sutileza desse espírito que foi um dos discípulos de Jesus. Não foi qualquer um. A autoridade que vinha de Jesus, não somente da sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. O Cristo, ele veio para ensinar para toda a humanidade. O nosso futuro espiritual começa a cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho dele, os ensinamentos dele.
se quiser o resumo, as bem-aventuranças. Por fim, meus amigos, ele disse tudo? Não. Lembra que eu falei que ele falou a época proporcional à evolução daqueles que estavam encarnados? Limitou-se em muitos pontos a lançar os germes das verdades. Opa, passei aqui. Certas verdades não podiam ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, através das parábolas. Ele usava muitos termos do dia a dia das pessoas. Porque a revolução dele tinha por meta a conquista do reino dos céus, do reino de Deus. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim procedera. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Transcorreram 2000 anos, estamos em 2018, e a sua revolução prossegue convidando à doçura, à humildade, ao respeito pelo próximo e à caridade sob todos os aspectos considerada. E nós temos a chave da terceira revelação. Temos todos os instrumentos para olharmos para dentro, mas não, a gente fica preocupado com a vida dos outros, né? Temos todos os instrumentos para crescer, para sermos melhores. Eu não digo só sermos bonzinhos, não. Termos mais sabedoria, compreendermos melhor a vida. Eu costumo dizer que nossa passagem aqui na Terra, enquanto encarnados, se resume a 2 momentos. Você sofre antes de conhecer o Evangelho e depois de conhecer o Evangelho. Só que quando você sofre antes de conhecer o Evangelho, você se desespera, você se descabela, você sofre 1000 vezes mais. Mas depois que você conhece o Evangelho, internaliza o Evangelho dentro de si, a sua compreensão agora é de ser espiritual e não mais de ser material. Pensemos nisso. Muita paz a todos.